Olá pessoal, eu sou Débora e estou voltando com as indicações literárias aqui no canal. E para iniciar essa nova temporada, eu trouxe Torturado, um livro que foi publicado em 2018, que ficou super famoso, e especialmente em 2021, quando ele venceu alguns prêmios. Esse livro ele já tem o prêmio Jabuti, tem o prêmio Oceanos, tem o prêmio Leia, então ele ficou aí bem no hype, né? Porque é um livro muito denso, é um livro assim realmente incrível e que é para você ler e parar e assentar as ideias para você entender o que foi o acontecimento Torturado. Mas eu quis trazer principalmente o meu encantamento com os personagens, com a trama, com a narrativa. Eu realmente assim fiquei muito encantada, fiquei muito fã do Itamar. Inclusive ele nasceu aqui em Salvador, onde eu moro. Conta a história de trabalhadores rurais, né, um trabalho análogo à escravidão. E a história se passa na Chapada Diamantina, no interior aqui da Bahia. E Chapada Diamantina porque houve muita extração de diamante na região. E o livro nos conta isso, dentro aí da contextualização. Nós temos aqui uma família de trabalhadores rurais composta pelo Zeca, Chapéu Grande, sua esposa Salustiana e as filhas Belonísia e Bibiana, essas duas aqui da capa. E o Zeca, ele é um personagem assim incrível, ele é um trabalhador rural, mas ele é principalmente um curandeiro e um líder. E aí um líder espiritual, um líder político, um líder para tudo. E o tempo aqui, eu já falei do espaço, que é a Chapada Diamantina, mas o tempo não tem uma marcação, assim, dizendo no ano tal, no século tal. Não tem isso aqui, mas a gente consegue, pelo contexto, perceber que ele se passa nos anos 70, 80, 90 em diante. Eu acredito que ele tenha feito intencionalmente para mostrar que, infelizmente, muito do que está aqui, que seria o passado, ainda se faz presente, né? Volta e meia a gente vê uma notícia, o ministério, a polícia e tal, descobrindo, liberando pessoas que viviam, que trabalhavam de forma análoga à escravidão. Então eu acho que isso também foi assim um ponto de genialidade do autor em não ter marcado esse tempo presente para mostrar que não está distante da gente, que não está distante dos dias de hoje. Então aqui são famílias que não são proprietárias de nenhum pedacinho de terra, tem que bater de porta em porta procurando serviço, né, e morada, e pagam essa morada com o trabalho. Só que é um trabalho que é de domingo a domingo, que é cuidar da roça, que é cuidar dos animais, né, das plantações, que é construir casa, o que tiver para fazer, eles estão ali à disposição. E não recebem absolutamente nada para fazer isso. Né? Não recebem um centavo. Eu ia falar salário, mas, meu Deus, salário então, eles não recebem um centavo. E ficam ali à mercê realmente, né, das vontades do dono da fazenda, das vontades do vaqueiro. Não tem nenhum tipo de assistência. Assistência médica, assistência social, de político, de absolutamente ninguém. E a história de Torturado é a nossa história, é a história da formação do Brasil. Porque nós temos a caça aos índios, nós temos o tráfico de africanos, né, que vieram para ser escravizados, nós temos esse próprio modo de trabalho que a gente percebe através desses personagens principais. Outra coisa também, o narrador. Nós temos alguns narradores aqui e o autor não dá mastigado quem que está narrando o quê. Mas também não faz falta, porque a gente, se estiver lendo com atenção, conhecendo os personagens, a gente consegue perceber, e eu acho isso muito interessante, você conhecer o personagem bem o bastante para perceber que agora não é mais uma irmã, agora é a outra irmã. Aqui não é uma pessoa, aqui é uma encantada. E isso é bem prazeroso. Esses pontos, né, que eu estou colocando para vocês são alguns dos pontos que fazem com que esse livro seja tão fantástico, tá? E aí, fantástico não é de realismo fantástico, que foi citado por algumas pessoas em algumas resenhas. É um livro de realismo,
apenas. Por quê? Porque o autor, ele fala em encantadas, encantados, espíritos, fala em santos. Só que isso é algo das religiões afro-brasileiras. E aqui no livro tem digamos assim, uma vertente da Umbanda. Ele fala muito em jaré, as festas no jaré e tal. E isso é muito específico lá da região da Chapada Diamantina. Então tem essa questão dos espíritos, né, dos guias espirituais, dos guias dos encantados, das encantadas, em Santa Bárbara, que é citada. Então a gente vê aqui também o sincretismo religioso. E para mim, a genialidade dessa obra de Itamar Vieira Júnior está justamente em nos contar uma história muito triste, muito sofrida, muito dolorosa, com muita injustiça, com situações assim que até quem está lendo fica revoltado, especialmente quando a gente pensa que não é só no livro que acontece, não é só naquela época, não. Ainda hoje, né, infelizmente, volta e meia a gente vê alguma notícia. Mesmo com todos esses elementos negativos, a história é extremamente bonita. É uma história muito cativante. Os personagens são assim, são muito próximos, né? Eles ficam muito próximos. Eles foram tão bem construídos. A personalidade de cada um, os desejos, os receios, eles realmente assim são muito palpáveis. E eles são muito fortes. Então esses elementos, esses sentimentos, eles são muito bem equilibrados aqui nessa obra. E eu acho que isso é um dos motivos dela ser tão maravilhosa, tão incrível, né? Mas é claro que todo esse contexto histórico da formação do Brasil, que o Itamar conseguiu colocar pra gente aqui dentro dessa história, dessa família específica, isso também é genial. Tem a questão dos nomes, que são, assim, nomes muito diferentes, Bibiana, Belonísia. É muito aquela coisa assim do nome do nosso bisavô, da nossa bisavó, né? Nomes que não são mais comuns. Me lembrou um pouco Vidas Secas, por conta, né, do período de seca mesmo. Me lembrou também 100 Anos de Solidão, essa questão da família, das gerações, dos sonhos, de ir para um lugar melhor. Quem conhece a obra aí talvez, né? Talvez não, com certeza vai gostar de Torturado. E é isso, essas são as minhas impressões sobre Torturado. Quem não leu ainda, corra para ler, que você vai ficar encantada, assim como eu estou. É isso, pessoal. Eu esqueci até de falar no início, né? Tô tão desacostumada. Mas se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe. Em breve eu voltarei com um novo vídeo, uma nova indicação. Um beijo e até lá!